Bom, queridos, estamos de volta. Nós vamos, como eu disse, tratar do tema aqui do medo, né? Como lidar com o medo. Você é uma pessoa temerosa? Até que ponto o medo é benéfico ou maléfico em nossas vidas? É possível nós controlarmos o medo? Como é que você tem lidado com o medo? O que fazer diante de uma situação em que estamos com medo, né? Nós sabemos que, segundo a psicologia, o medo ele vai desenvolver em nosso organismo diversas reações, né, metabólicas ali, hormônios, vai produzir muita adrenalina e cortisol. O cortisol até certo ponto ele é benéfico, mas se ele for produzido em excesso em nosso organismo, ele vai trazer danos, ele vai causar prejuízos. Cortisol é o hormônio do estresse, mas devemos ter cuidado porque o medo excessivo, ou o medo em qualquer situação em que você fica com medo, vai produzir esses hormônios, adrenalina, cortisol. E segundo a psicologia, o medo produzindo esses hormônios aí vai desenvolver em nosso organismo diversas reações que irão nos preparar para duas situações, ou de lutar ou de fugir. Você vai lutar ou fugir diante do medo. Então iremos ver aqui nesse momento agora uma situação na Bíblia em que seria totalmente inútil tentar lutar ou fugir. Mas o que fazer quando as opções de lutar ou fugir não adiantaria praticamente nada em uma situação em que estamos ali com medo? É uma reação normal diante do medo, lutar ou fugir. Mas o que é que nós vamos fazer quando estivermos em uma situação em que lutar e fugir não resolveria a situação, não adiantaria de nada? E é o caso do rei Josafá. Se você for ler ali a história do rei Josafá no capítulo 20, 2 Crônicas, ele recebe então a notícia ali que seus inimigos estavam vindo em grande multidão para atacá-lo e destruí-lo. E qual é a reação de Josafá naquele momento que recebe aquela notícia? Está vindo uma grande multidão, os inimigos se reuniram e estão vindo para poder atacá-lo. A reação de Josafá naquele momento é ter medo. Um homem de Deus estava fazendo um bom reinado, agradando a Deus, mas naquele momento ele sente medo. Você vai verificar isso aí no versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo. E aí eu te pergunto, pode o cristão sentir medo, o servo de Deus, a serva de Deus sentir medo? Pode ou não? Claro que pode. E você vai ver muitos homens de Deus que sentiram medo. O próprio Adão, quando pecou com Eva e Deus veio, né, na virada do dia ali, no meio do jardim, eles se esconderam e ele confessou a Deus o porquê que ele tinha se escondido, porque ele estava com medo. E muitos sentiram medo. É por isso que a Bíblia vai estar recheada, a palavra de Deus vai estar recheada dizendo assim: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Josué 1, versículo 9, Deus vai dizer para Josué também: não temas, porque eu sou contigo. Josué estava temeroso ali, ia tomar posse da terra prometida, e Deus diz a ele: não temas. Queridos, é normal, é comum. O cristão sente medo também, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo servo de Deus, ele vai sentir medo. O rei Josafá servia a Deus, estava fazendo um bom reinado. Teve alguns erros ali, mas ele estava fazendo um bom reinado. E ele temeu naquele momento, ele sentiu medo. Agora, o que não pode e que não devemos deixar é este medo nos dominar. Nós não podemos permitir que sejamos dominados pelo medo. E no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3, vai justamente dizer: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Olha só, ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 12, ainda em 2 Crônicas, capítulo 20, uma parte da oração ali de Josafá, ele vai dizer assim: ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só o que Josafá diz aí:
Não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nos versículos 14 e 15 vem a resposta do Senhor, através do profeta Jaziel, filho de Zacarias. E ele diz assim: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha só o que Deus está dizendo: a peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Portanto, não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Queridos, o medo é comum a todos, é uma emoção inerente a todos. Agora, é claro que uns sentem mais e outros vão sentir menos. Uns vão sentir mais e outros vão sentir menos. E o medo, em muitas situações, vai ser benéfico, em outras vai ser maléfico. Mas em muitas situações é preciso que nós tenhamos medo mesmo, até para a nossa sobrevivência. Se não sentíssemos medo, sem o medo, provavelmente muitos de nós não estaríamos mais vivos, não estaríamos mais aqui. Nós precisamos sentir medo, porque o medo nos torna até mais prudentes. Por exemplo, você entrar em um carro e você colocar uma velocidade muito alta, 190, 200 por hora, claro que você tem que ter medo, porque esse medo vai lhe levar à prudência. Você não vai ter como se livrar de uma situação a 190, 200 por hora. Então a gente vai ter medo, receio e vai ser prudente. Nós vamos ter medo de estar à beira de um precipício ali conversando ou batendo um papo, chegar muito próximo de um precipício, porque nós podemos ali a qualquer momento cair. Comum, esse medo é normal e até benéfico para a nossa sobrevivência. Medo de um animal feroz, de ir para uma mata onde tem animais ferozes ali, selvagens, tigres, leões, entrar em uma jaula. Quem seria louco? Então esse medo é comum, é normal e é benéfico, nós devemos ter. Mas o medo também, ele pode ser maléfico em muitas situações. E quando é que o medo se torna maléfico? Justamente quando nós somos dominados por ele. Dominados até ao ponto de ficarmos atordoados sem sabermos o que fazer. Muitos irão entrar em desespero. Muitos vão ficar sem saber o que fazer. Muitos irão ficar ansiosos, sem paz, perder o sono, vão ficar nervosos, vão ficar sem paciência, vão ficar inquietos por causa de um medo que está dominando aquela pessoa. Então esse medo é um medo maléfico. Um medo em que você não está colocando seus olhos no Senhor. E é aí que nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor. Fazer o que o rei Josafá fez, colocou os seus olhos no Senhor. Porque se não fizermos isso, a depender do medo que você esteja aí sentindo, você vai sofrer de ansiedade, você não vai ter paz na sua vida, você não vai ter alegria de viver, você vai sofrer de insônia, você vai ser uma pessoa nervosa, andar irritado o tempo todo, sem paciência, uma pessoa totalmente inquieta, porque não está colocando os olhos no Senhor. Salmo 46, versículo 10, a palavra diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O próprio Deus, querido, está dizendo aí: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante dos medos que nós passamos, talvez diante do medo que você esteja passando neste momento, eu não sei qual é o seu medo, não sei qual é o seu temor, aquilo que está fazendo você temer, mas Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado em toda a terra. Deus quer ser exaltado na sua vida, querido, mas você precisa se aquietar. Pega todo esse medo em que você está, ponha os seus olhos no Senhor. Faça o que fez o rei Josafá. O rei Josafá aí no versículo 12, 2 Crônicas 20, 12, ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O rei Josafá não sabia o que fazer naquele momento.
Mas por incrível que pareça, ele não sabendo o que fazer, ele fez o que deveria ser feito. Ele fez o que deveria realmente fazer. Colocou os seus olhos no Senhor. Sem saber o que fazer, ele coloca os seus olhos no Senhor. E a resposta vem do Senhor nos versículos 14 e 15. Deus manda então avisar a toda a nação de Judá, a todo o povo de Jerusalém, ao rei Josafá. E ele diz: olha, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha, a peleja é de Deus, querido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que Deus diz aí em Salmo 46, versículo 10. Então, em muitas situações, o que é que vai acontecer? Em muitas situações em que não sabemos o que fazer, aí o medo vai nos deixar o quê? Ansiosos, inquietos, desesperados. Então, apesar do rei Josafá ali dizer que não sabia o que fazer, ele fez a coisa certa, para que ele não entrasse em pânico, em desespero, para que ele não surtasse. Mesmo ele dizendo que não sabia o que fazer, ele faz a coisa correta. Muitos de nós muitas vezes entramos em pânico, em desespero, até surtamos, porque não sabemos o que fazer e não acabamos fazendo a coisa certa. Que façamos o que fez o rei Josafá, que mesmo dizendo que não sabia não sabia o que fazer, mas ele fez o que todos nós devemos fazer: pôr os nossos olhos no Senhor. É o que ele diz aí, olha, no versículo 12: porque em nós não há força alguma para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando ele diz os nossos olhos estão postos em Ti para o Senhor, ele está dizendo: Senhor, estou esperando a resposta Tua, estou esperando que o Senhor entre em ação, estamos esperando que o Senhor conduza as nossas vidas, que o Senhor compre essa nossa luta. E Deus responde dizendo justamente isso no versículo 14 e 15. Ele vai dizer: olha, não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, porque essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha. Essa peleja, meu querido, não é sua, essa peleja não é minha, essa peleja é de Deus. Mas nós precisamos confiar no Senhor, para que os nossos olhos estejam postos no Senhor. E o que fazer quando não podemos lutar e nem fugir diante de uma situação que estamos ali temendo, que estamos ali com medo? O que fazer? Como o rei Josafá, por exemplo. Numa visão humana ali, seria totalmente inútil para o rei Josafá tentar fugir ou tentar até lutar contra aqueles inimigos, que eram muitos, era uma grande multidão. Leia aí 2 Crônicas capítulo 20, o antes e o depois também, que você vai ver o contexto da história. Seria praticamente inútil qualquer tentativa de luta ou de fuga para o rei Josafá. Então, o que fazer quando estivermos nessa situação? Lutar não adianta, fugir pior ainda. E ele fez ali justamente o que nós todos devemos fazer diante de uma situação como essa, diante de uma situação de medo, que está muitas vezes nos consumindo, tirando a nossa força, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, tirando todo o nosso ânimo e nos deixando muitas vezes em pânico, em desespero, nos deixando estressado ao extremo. No versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3, vai dizer que Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ele não só apenas buscou o Senhor, como ele colocou toda a nação de Judá para buscar ao Senhor também. Desde criança, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todos buscaram ao Senhor. Por conta do medo que eles estavam, eles então nem fogem e nem partem para a luta, porque seria inútil. Eles então buscam ao Senhor. O rei Josafá naqueles dias ali poderia ficar em casa, né? Acuado, com medo, dominado e preso pelo seu próprio medo, esperando talvez ali o mal lhe acontecer e ele até mesmo ser destruído, porque seria inútil, como eu disse, lutar ou fugir. Ele poderia ficar ali, enclausurado ali, acuado dentro de casa,
só murmurando, resmungando, sem saber o que fazer. Mas como eu disse, ele mesmo vai dizer que não sabia o que fazer, mas ele fez a coisa mais certa que o ser humano poderia fazer. Mas ele poderia ficar nessa situação que infelizmente muitos talvez estejam hoje, e que eu e você pode amanhã estar numa situação de temor, de medo, entrando em pânico, em desespero, dominado pelo nosso próprio medo, acuado dentro de casa, nos cantos, esperando que o mal venha acontecer. E ele vai então justamente, o rei Josafá, fazer o que todos nós deveríamos fazer. Porque, queridos, tem medo que não adianta. Tem medos que não adianta você nem lutar e nem adianta você fugir. Só resolve se você colocar os seus olhos, pôr os seus olhos no Senhor, como fez o rei Josafá. Ele não sabia o que fazer, porém ele diz: porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Diante de um medo que você não sabe o que fazer, em que você colocaria os seus olhos? Você de repente pode estar vivenciando ou vir a vivenciar um medo em que você não sabe o que fazer. Em quem é que você vai colocar os seus olhos? E aí eu vou trazer para a realidade nossa. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um vírus que está aí causando pânico, terror na vida de muitas pessoas. Então, diante do medo do vírus, do Covid-19, aonde você tem posto os seus olhos? De onde você tem esperado o seu socorro? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Um diz uma coisa, outro diz outra. A própria ciência tem hora que se contradiz, ela não conhece ainda esse vírus profundamente. O vírus ele se renova a cada momento. Vem uma nova cepa, vem uma variante e os efeitos já são diferentes do primeiro, já atacam outros órgãos com mais intensidade. Ninguém está sabendo, na verdade, o que fazer. Diante de uma situação como esta, que não sabemos o que fazer, o que é que nós devemos fazer? Fazer o que o rei Josafá fez. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E aí Deus vai dizer para ele e para toda a nação de Judá e Jerusalém: não tem mais, não vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Quando nós nos voltarmos para o Senhor, depositarmos toda a nossa confiança em Deus, essa é a resposta que nós vamos obter do Senhor. Não tem mais, nem vos assusteis. Agora, por que muitas vezes nós estamos andando tão temerosos, tão assustados, a ponto de perdermos a alegria de viver, a ponto de perdermos a nossa paz, a ponto de ficarmos ansiosos, inquietos, de perdermos até o sono, porque nós estamos focando o nosso olhar no errado. Não estamos focando e nem pondo os nossos olhos na coisa certa, no lugar certo. O salmista, lá no Salmo 121, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele elevou os seus olhos para o monte e depois perguntou: de onde me virá o socorro? Aí ele reconhece que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque ele eleva os seus olhos para o Senhor. Para onde você tem elevado os seus olhos? Aonde você tem postos os seus olhos? É dali que você está esperando o seu socorro? Então, infelizmente, nós vamos ver que diante de um medo que está aí assolando todos, né? Toda a humanidade, muitos, além de não saberem o que fazer, não estão pondo os seus olhos na coisa certa, não estão pondo os seus olhos no Senhor. Muitos estão às vezes pondo os seus olhos em uma solução meramente humana, vinda do próprio homem. E enquanto essa solução não vem, o que acontece? Muitos estão sofrendo as consequências do próprio medo que estão sentindo. Ansiedade, palpitações, inquietação, porque os seus olhos estão postos na solução humana, no homem, na ciência, num sistema, numa vacina. Eu não estou dizendo que nós devamos parar
de buscar a solução aqui na nossa esfera. Não, vamos buscar, mas enquanto essa solução não vem, e nós não estamos, na verdade, às vezes nem sabendo o que fazer, os nossos olhos devem estar postos no Senhor. E aí nós vamos ouvir no nosso íntimo do Senhor o que está na palavra, ele dizendo para o rei Josafá: não temais, não vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Agora, é normal e é lícito termos medo? É. Nós devemos ter medo. E até nos convém, em muitos casos, termos medo, como eu disse, para a nossa própria sobrevivência, para o nosso próprio bem. Mas o problema é quando nós nos deixamos ser dominados por esse medo. Aí vem os sintomas, aí vem as consequências que vai lhe destruindo a sua vida, destruindo totalmente a sua alegria de viver. Em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ter medo é lícito? É. Convém em muitos casos, em muitas situações ter medo? Convém, mas você não pode se deixar dominar pelo medo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que está escrito aí em 1 Coríntios 6, versículo 12. Então, quando nós somos dominados por certos tipos de medo, nós estamos muitas vezes deixando de colocar nossa fé em prática, em ação. E isso quer dizer que nós estamos muitas vezes não confiando no Senhor, deixando de confiar no Senhor, porque estamos sendo dominados por certos tipos de medo, que estamos deixando de praticar a fé, de estar confiando em Deus. Porque se nós confiássemos mais em Deus, nós não estaríamos sendo dominados por esse medo excessivo, esse medo ao extremo, que está tirando o nosso sono, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria. Isso demonstra na prática esse medo por algo, seja lá o que for, que está acarretando na nossa maneira de viver, tirando toda essa alegria de viver, tirando o sono que nós temos. Isso demonstra na prática que nós não estamos muitas vezes confiando na providência do Senhor. A nossa fé não está sendo colocada em prática. E é justamente isso que o mundo vai querer. É por isso que o mundo muitas vezes nos traz notícia, nos amedrontando, trazendo temor aos nossos corações, nos aterrorizando, notícias que nos deixa perplexos. Um mundo que jaz no maligno. É justamente o propósito que o mundo quer, esse: trazer temor. Ele quer nos colocar medo ao extremo para que a nossa fé seja enfraquecida, para que nós percamos a nossa comunhão com Deus. E aí nós temos que ter sabedoria de saber digerir todas essas notícias, mas pôr os nossos olhos no Senhor. Muitas vezes recebemos todas essas notícias e não sabemos o que fazer, ficamos desesperados com tanta notícia ruim. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós não sabemos o que fazer, mas vamos fazer o que o rei Josafá fez. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Foi o que disse o rei. Porque esse mundo, queridos, é um mundo já dominado por um sistema maligno, por Satanás, está sob o domínio de Satanás. Eu já disse aqui isso em outras pregações, como está lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. E a gente vai ver que o medo excessivo e constante, ele vai nos causar males, ele vai nos trazer danos, ele vai inclusive baixar o nosso sistema imunológico. Porque quando você está com esse medo constante e excessivo, você perde a confiança que deveria estar no Senhor. Você deixa de estar esperando a solução no Senhor, você deixa de ter o bom ânimo que Jesus disse que nós deveríamos ter. A palavra de Deus está recheada, dizendo: não temais, tem de bom ânimo.
No Salmo 27, versículo 14, diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mas como é que nós vamos fortificar o nosso coração se nós nos alimentarmos de um medo constante e excessivo? Que você possa ter o medo que precisa realmente ter e é benéfico em algumas situações, mas em outras que você possa buscar em Deus essa força para que esse medo não venha lhe dominar e trazer uma vida de desânimo, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Faça o que Paulo fez, diga o que Paulo diz. Lá em Filipenses 4, versículo 13, Paulo disse: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha que quando Paulo diz isso, ele tinha passado por várias situações difíceis na vida dele. Ele tinha passado por momentos de escassez, de tribulação, momentos de ser humilhado, como ele tinha passado por momentos também, por momentos de ter sido honrado, por momentos de fartura, de abundância. E ele vai dizer que em tudo e em todas as circunstâncias ele já tinha experiência. Ele conclui ali em Filipenses 4:13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque os olhos de Paulo sempre estavam postos no Senhor. Igualmente o rei Josafá fez. Mesmo não sabendo o que fazer, ele fez a coisa mais certa que ele tinha que fazer: colocar os seus olhos postos no Senhor. Provérbios 15, versículo 13, vai justamente dizer que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Um coração triste, o espírito se abate. Provérbios 15, versículo 13. Mas o coração alegre formoseia o rosto. E no capítulo 17, versículo 22 de Provérbios, Provérbios 17, 22, ainda vai dizer assim, ó: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Provérbios 17, 22. Olha o que diz aí. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quem vai ter um espírito abatido? Aquele que está morrendo de medo, aquele que está desesperado, aquele que está sendo dominado pelo medo. Ele vai estar com o espírito abatido. E o espírito abatido, quando diz aqui faz secar até os ossos, está dizendo enfermidades, meu irmão. O espírito abatido, você é acometido de muitas enfermidades. Mas o mesmo versículo vai dizer que o coração alegre é um bom remédio. Quando você está de bem com a vida, alegre, para cima, tendo bom ânimo, confiando em Deus, colocando todas as coisas na direção do Senhor, confiando que Deus está no controle de sua vida, no controle de todas as coisas, ainda que coisas ruins venham a acontecer, mas Deus está no controle. Você está sendo fiel, buscando ser fiel ao Senhor, buscando agradar o Senhor em tudo que você faz. Quando você age assim e você passa a viver essa alegria e ter esse coração alegre, Provérbios 17, 22 vai dizer que o coração alegre é um bom remédio. Muitas vezes nós queremos aumentar nossa imunidade através de alimentos, através de ações que tomamos, atitudes, mudança de vida, de rotina, dormindo mais, descansando mais, se estressando menos. Isso tudo é bom, não estou dizendo que é ruim não. Mas se você faz tudo isso e você não tem essa alegria e vive com o espírito às vezes abatido, para baixo, mesmo você tendo todo esse cuidado na sua alimentação, exercício físico, dormindo bem, se você estiver com seu espírito abatido porque você está triste, desanimado com algo, você não está tendo bom ânimo, que a palavra de Deus diz que devemos ter, você não está vivendo uma vida confiando no Senhor, não adianta às vezes termos esse cuidado todo se o nosso espírito anda abatido. E a palavra diz aí em Provérbios 17, 22 que o espírito abatido ele faz secar os ossos, ele traz enfermidade para o nosso corpo. Mas o coração alegre, este é um bom remédio. Você quer um bom remédio para que sua imunidade esteja sempre em alta?
tenha um coração alegre. E nada melhor do que ter esse coração alegre é pondo os nossos olhos no Senhor, depositando toda a nossa confiança no Senhor. Eu ainda vou ler aqui Provérbios 3, versículo 5, que vai mais profundo ainda. Vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só. Diz que isto será saúde para o nosso corpo e será refrigério para os nossos ossos. Isto o quê? Versículo 7, Provérbios 3, versículo 7 vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e será refrigério para os teus ossos. Então, como eu disse, muitas vezes nós queremos saúde para o nosso corpo, mas nós não usamos estes ingredientes que está aqui em Provérbios 3, versículo 7. Queremos saúde para o nosso corpo. Quem não quer? Quem não quer estar com a imunidade super alta para quando esse vírus, porventura, que ninguém pegue, mas se pegarmos, estejamos fortes para combater. Quem é que não quer ter saúde e estar com a sua imunidade alta? Só que muitas vezes buscamos isso na esfera humana, na matéria, selecionando o que comemos, tendo boas horas de sono. Tudo isso é bom mesmo. Mas se nós estivermos fazendo tudo isso e não estivermos fazendo o que está aqui em Provérbios 3, versículo 7, também não adianta. E às vezes você faz tudo isso, mas o que vai dar resultado é isso aqui. Às vezes não. O que eu posso até lhe dar certeza, o que vai surtir efeito para termos uma boa saúde é obedecermos e praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. Então, se você quer ter saúde, como está aqui, seja sábio. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Às vezes queremos ser sábios aos nossos próprios olhos e a palavra está dizendo aí: não seja sábio aos teus próprios olhos. Quando é que nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos? Quando nós achamos que fazendo da nossa maneira é que nós vamos ter saúde, é que as coisas vão funcionar, que as coisas vão dar certo. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou ter uma saúde de leão. Eu vou fazer dessa forma. Sabedoria humana, sabedoria aos seus próprios olhos. A palavra está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Queridos, como é que nós vamos se proteger daquele medo que muitas vezes nos prejudica? Muitas vezes esse medo também nos afasta da comunhão de Deus. Primeiramente, como eu disse, confiando em Deus, temendo ao Senhor e se apartando do mal. Mas nós devemos tomar algumas atitudes também na esfera humana, é claro, que nós vamos estar protegidos de um medo maléfico, de um medo que nos prejudica, de um medo que nos causa tantos males no nosso dia a dia. De que forma? Uma das formas é não dando ouvido a pessoas pessimistas. Às vezes o medo vem porque você ouve muitas pessoas que não trazem boas notícias. Pessoas pessimistas vão nos trazer medo, pânico, temor. E nós às vezes damos tanto ouvidos a informações que vêm, seja da internet, da televisão ou de pessoas que estão ao nosso redor. Nós damos tanto ouvidos a essas pessoas de coisas ruins, pessoas pessimistas que acham que não tem mais jeito, que já está tudo acabado mesmo, que é daqui para pior. E isso vai causando um certo pavor, um certo pânico dentro de nós. Então devemos nos proteger desse tipo de medo maléfico que só traz coisas ruins para nossas vidas. E eu vou citar um exemplo aqui dos espias que Moisés mandou para espiar a terra prometida antes de tomar posse dela.
Pela ordem de Deus, Moisés separou ali 12 homens, 12 espias, para que fosse olhar a terra. Isso está lá em Números, no livro de Números, capítulo 13. E esses 12 espias vão e olham a terra e voltam para dar notícias dela. Apenas 2, Josué e Caleb, voltam dando boas notícias. Olha, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, uma terra extremamente boa. Vamos tomar posse dela, porque o Senhor é conosco. O Senhor prometeu, nos fez essa promessa, o Senhor estará conosco e nós tomaremos posse dela e nós invadiremos aquela terra, porque ela é a nossa possessão. Só 2 vieram dando boas notícias. Os outros 10 espias vieram e deram péssimas notícias, desanimaram o povo, colocou medo, colocou temor, colocou pânico no coração do povo. Os outros 10 disseram que não, que realmente é uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra excelente, que frutificava muito, mas era uma terra que tinha muitas cidades fortificadas, muradas, um exército muito grande, homens gigantes, homens que aos olhos dele nós éramos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos nós também nos víamos como gafanhotos diante deles. Eles irão nos destruir facilmente. É melhor que nós fiquemos aqui e não tentemos tomar posse daquela terra, porque certamente nós morreremos. Então essa foi a notícia dos 10 espias que trouxeram lá da terra, que foram espiar, e colocou medo no coração daquele povo. E onde é que eu quero chegar aqui? A quem você tem dado ouvido? A esses 10 espias? Ou aqueles 2, como Caleb e Josué, que chegaram dando boas notícias? Vamos, tem homens gigantes? Tem cidades fortificadas? Tem, mas o Senhor é conosco. A quem você tem dado ouvido? As pessoas que chegam dizendo para você que não tem mais jeito, que não adianta, que é melhor desistir e que ele coloca lá para baixo? Ou as pessoas que chegam lhe dando ânimo? Tenha força. Aquele que está com o Senhor tudo pode, porque é Ele quem nos fortalece. Você tem dado ouvido à palavra de Deus, ou àqueles que estão aí no mundo que jaz no maligno, meu irmão? Então, a depender de quem você esteja dando ouvido, você vai encher o seu coração de temor, de medo, de pânico. E esse medo vai lhe afastar da presença de Deus e vai lhe trazer sérias consequências dentro do seu organismo, que vai fazer você ter uma vida ruim, uma vida totalmente destruída. Se nós queremos nos proteger desse tipo de medo maléfico que nos prejudica e nos afasta de Deus, nós devemos tomar algumas medidas para que esse medo não assole o nosso coração. Eu vou encerrar aqui também dizendo que você deve se proteger daquilo que você coloca diante dos seus olhos, porque essas coisas podem nos trazer pânico, medo, temor. Aquilo que entra pelos nossos olhos nos causa muitas vezes muitos males. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Salmo 101, versículo 3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha o que o salmista diz, com muita sabedoria. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 3. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 6:22, vai dizer assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A depender daquilo que você está colocando para dentro de si, através dos seus olhos, do que você está vendo, do que você está contemplando, do que você gosta de ver, você está fazendo o seu corpo se tornar luminoso ou um corpo em trevas. Eu não sei o que é que você coloca com frequência diante dos seus olhos, o que é que você anda vendo, o que é que você anda assistindo. Mas Jesus está dizendo aqui, os olhos são a lâmpada do corpo. A depender dos seus olhos, todo o seu corpo poderá ser luminoso, mas se os seus olhos forem maus, se você estiver colocando coisas ruins diante deles, Jesus diz aqui também que todo o seu corpo estará em trevas, e um corpo em trevas é um corpo enfermo, tanto espiritualmente como fisicamente falando.
você vai absorver doenças, enfermidades. Por quê? Porque o seu corpo está em trevas, por aquilo que você está permitindo entrar através dos seus olhos. Evite o pecado, seja através dos olhos, seja através de qualquer outra forma. Evite o pecado, porque através do pecado também foi que Adão e Eva tiveram medo, tiveram temor diante de Deus. Deus não fez o homem para sentir medo, mas consequência do pecado, nós sentimos medo. Temos medos, como eu disse, que são até benéficos para nos proteger do mal, mas tem outros que são maléficos. E justamente quando vai dizer ali em Gênesis 3:8, que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença dele, se esconderam da presença de Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo nos faz se esconder de Deus. O medo nos faz nos afastarmos de Deus. O medo nos faz perder toda a alegria, toda a paz, toda a satisfação de viver. Que você ponha os seus olhos no Senhor, como fez o rei Josafá. Em um momento que ele não sabia o que fazer, ele disse: Senhor, não temos força para resistir a esta grande multidão, e nós não sabemos mesmo nem o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Coloque os seus olhos no Senhor. Deixe de estar colocando os seus olhos nas coisas desse mundo, no homem, em um sistema, na ciência, mas deposite toda a sua confiança e ponha os seus olhos postos somente no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja abençoando a toda a sua família.